Shalom a todos, boa tarde, bom dia aqui, né? Para quem está nos Estados Unidos, para vocês que estão no Brasil. Meu nome é Bill Moshe, eu sou um judeu de descendência safaradita, creio em Yeshua HaMashiach, assim como todos os meus irmãos que estão aqui na sala. E sem muitas delongas, nós vamos partir logo para o estudo, que realmente é o que importa. Eu quero falar hoje sobre a ressurreição de Lázaro versus a ressurreição ou restauração da casa de Israel. Realmente, quem é Lázaro, o que significa o nome dele, o que significa o nome da cidade onde Lázaro viveu, né? O significado da cidade chamada Betânia, o que significa o nome Maria e Marta, o que Maria e Marta representam para os dias de ontem e para os dias de hoje, e se existe alguma diferença da situação de Israel na época do Messias Yeshua, e se existe alguma similaridade em relação ao cristianismo que hoje vivemos. Por que muitos judeus hoje rejeitam o Messias e naquela época muitos creram? E por que hoje muitos nem conseguem ver o Messias realmente que seja o verdadeiro Messias? E por que muitos gentios creem, porém não creem na Torá, não creem na necessidade de obedecer os mandamentos do Eterno? Então nós vamos estar cobrindo todos esses tópicos aí e que vai ser de tremenda edificação. Tenha paciência se caso o vídeo ficar um pouco longo, e eu quero pedir a colaboração dos meus amigos com perguntas. Vamos interagir, né? E vamos tirar um bom proveito desse estudo aqui. Vamos partir para o texto aqui. E eu quero dar um abraço a todos. Se alguém que tiver alguma coisa para falar rapidinho aí, enquanto eu vou buscando o material aqui. Obrigado. Vamos lá, o que nós temos aqui? Uma gruta, né? Que seria a representação onde Lázaro foi instalado, né? O programa, eu tenho um programa no meu próprio telefone que dá realmente o significado dos nomes, né? Exemplo, nós temos aqui Betânia, né? Que significa. Deixa eu clicar aqui para a nível de referência, alguém quiser verificar no Strongs, seria G963. Vamos lá. Betânia significa casa da miséria, da pobreza ou casa dos enfermos, que era o que representava realmente a situação de Israel naqueles dias, né? Israel estava enferma, né? Doente, praticamente que morta, né? Vamos ler um pouco o texto aqui. Vamos lá. Havia em Betânia um homem chamado Lázaro que vivia com suas irmãs, Maria e Marta. Maria foi aquela que deitou perfume muito caro sobre os pés de Yeshua e os enxugou com os cabelos. Lázaro adoeceu e as duas irmãs mandaram um recado a Yeshua dizendo: Senhor, o nosso irmão está muito mal. Contudo, Yeshua, soube disso, observou essa doença não é para a morte, mas para a glória do Eterno. Eu, o Filho do Eterno, receberei glória em resultado dessa enfermidade. Embora Yeshua fosse muito amigo de Marta, de Maria e de Lázaro, ficou aonde estava durante mais 2 dias, sem nada a fazer ainda ter com eles. Por fim, passados 2 dias, disse o discípulo: Vamos para a Judéia. Ok, por que existe essa conexão de 2 dias? Por que existe essa. Por que realmente ele não correu lá rapidinho, como se era a expectativa, né, de alguns, né? E mais para baixo vamos estar observando essa observação, né? Se ele curou
os enfermos, fez isso, por que que não correu aqui para socorrer Lázaro, né? Vamos ver o nome Lázaro. De Strongs, a referência é G2976, e Lázaro está associado com a palavra Eleazar, que significa ajudado pelo Eterno. Ou seja, a situação da casa de Israel era enferma, Betânia, e necessitava de ser ajudada pelo Eterno. E vamos ver o nome Marta. Vamos ver qual o significado. O nome Maria e Marta são quase que bem similares. Maria seria G3137 do dicionário de Strongs. Maria significa também Maria ou Miriam significa rebeliosa ou rebelde. Olha que interessante. Vamos ver agora o nome Marta, que seria do Strongs G3136, que também significa associado com rebelião, que significa ela era rebelde. Ela era ela estava em estado de rebelião. Então, se nós faz de conta que nós falamos perfeitamente hebraico, então a mensagem aqui, olha só, já tem uma mensagem decifrada aqui, porque não conhecemos a palavra, o significado dos nomes. Então, olha o que nós temos aqui. Havia na casa da pobreza e miséria um homem chamado Lázaro, que significa que precisa de ajuda, com suas irmãs rebeldes, Maria e Marta. E quem seriam essas duas irmãs rebeldes aqui? Será que seria Judá? E a casa de Judá e a casa de Israel? Porque eventualmente as duas se rebelaram contra o Eterno. Qual é a situação de Israel naquela época? Em Ezequiel 33, nós temos aqui, ó. Recebi essa mensagem da parte do Senhor, homem mortal. Profetiza contra os pastores, os líderes de Israel, e diz: essa palavra que o Senhor Deus vos dirige, ai dos pastores que se nutrem bem eles próprios e não os seus rebanhos. Não são os pastores que devem alimentar as ovelhas, mas vocês comem da melhor comida, vestem-se com a roupa melhor que dá e deixam morrer de fome o rebanho. Não se preocupa com a que estava enfraquecida, não tratam daquela que está doente, não cuidam da ferida, nem vão à procura da que se tinha extraviado e perdido. Pelo contrário, até as tratam com rigor e dureza. A consequência foi que as ovelhas se espalharam, abandonadas, tornaram-se presa de qualquer animal selvagem que se aproximasse. O meu rebanho andou por aí, vagueando pelos montes e colinas, por toda a face da terra, sem ninguém que fosse procurar as ovelhas, que se interessasse por elas. Veja bem, essa era exatamente a situação da casa de Israel daquela época, e hoje é a casa de Israel da situação de hoje. Ou seja, no cristianismo, nós temos várias Martas, várias Marias espalhadas aí. Porque quando Yeshua apareceu, já eram 800 anos de dispersão, né? De exílio, né? Babilônico. E hoje já são praticamente 2000 anos de exílio romano. E hoje muitos que estão enfiados no cristianismo estão despertando para a Torá, estão despertando para o Mashiach, e estão sendo ressurgindo das trevas da mesma forma que Lázaro. Então já entendemos o que significa Lázaro, o que significa Maria e Marta. Vamos seguindo aqui, ó. Contudo, Yeshua soube disso, observou essa doença, não é para a morte, mas para a glória do Eterno. Eu, filho do Eterno, receberei glória com o resultado dessa enfermidade. Quando se lê o texto como no cristianismo se faz, né? Ignorando, né? Ignorando o início do livro, né? Não entendendo realmente qual o plano eterno de restauração. Você fala em restauração do cristianismo e não sabe nem o que é isso. Porque em Atos 1, 6 e 7, os próprios apóstolos perguntaram para o Mashiach o que seria e quando seria a restauração da casa de Israel. Então já se havia profeticamente um entendimento que essa restauração deveria surgir e surgir em breve, porém não é no nosso tempo, e sim no tempo do Eterno.
Alguém tem alguma, alguma pergunta, alguma, é, alguma, algum ponto que queira deixar claro aqui, ou alguma coisa que realmente passou batido aqui? Não, então prosseguindo aqui. Vamos ver qual é a verdadeira. Yashar, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Ok, ok, vamos lá. Quando o Mashiach deu início ao ministério dele, olha que interessante, olha o que ele falou. O Espírito do Eterno está sobre mim, porque o Eterno me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Pobres, tá vendo? Pobres está conectado também com o nome Betânia. Enviou-me para levar conforto aos que têm coração ferido, para anunciar a liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos e as prisões aos presos. Enviou-me para anunciar o tempo do favor do Eterno. Olha só, ele parou aqui, né? Lá em Lucas, você vê que quando ele iniciou o ministério dele, ele parou aqui. Por quê? E da sua ira para com os seus inimigos. A todos os que vivem tristes em Israel, dar-lhes alegria, em lugar de cinzas, gozo em vez de lamentação e louvor. Veja bem, vai vir uma ira do Eterno sobre o nosso povo, sobre o mundo, a nível de correção. Lembra que o Eterno fala que não tem como, ele tem que primeiro começar o julgamento pela casa dele. E Israel tem passado pelo julgamento do Eterno, porém não tem sido destruída pela misericórdia dele. Agora nós estamos num estágio que eu estou vendo realmente o, se terminando o prelúdio dos gentios, ou seja, essa porta que o Eterno abriu para os gentios, deles poderem ouvir a mensagem, porém a mensagem, através do cristianismo, está de uma forma tão contaminada que eu estou vendo que o Eterno realmente vai ter que fazer algo drástico. Eu não sei bem o que, mas eu estou vendo que muitos gentios que estão no cristianismo estão se voltando para a Torá e estão descobrindo que, na verdade, nunca nem foram gentios, e sim que realmente são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que interessante que fala aqui em Sofonias. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é Sofonias 3. Olha só. Aqui, ó. Lembra que o Mashiach falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Olha que interessante isso aqui, ó. Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém e não aceita a correção, não confia no Eterno, não se aproxima do seu Eterno. No meio delas, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Olha que interessante. Quando você vê alguém falando, a pessoa, um cristão, um líder religioso, que a lei não vale mais, que a lei já passou, caducou, porque na cruz foi abolida, etc., está usando um sistema teológico, eles estão fazendo o que no judaísmo fala, que é está destruindo a Torá. Olha lá. No meio dela está o Eterno, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra sua justiça e a cada novo dia não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Olha que interessante. Ontem mesmo no Facebook, o rapaz estava blasfemando o nome do Eterno e não tem um pingo de vergonha em fazer isso. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado. Ninguém, eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam vivos por fazer todo tipo de maldade. Por isso esperem por mim, declara o Eterno, no dia em que eu levantar para testemunhar, decidi juntar as nações e reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha ira zelosa. Então purificarei os lábios dos homens para que todos invoquem o nome do Eterno
e o sirva em comum acordo. Não dessa forma que está acontecendo. 30 mil denominações, judaísmo versus cristianismo, cristianismo versus cristianismo, Velho Testamento versus Novo Testamento, os evangelhos do Novo Testamento versus Paulo e Paulo versus Paulo. Isso não é em comum acordo. Você usar texto de Paulo para anular a Torá, anular até mesmo as palavras do Mashiach, realmente isso diante do Eterno é uma abominação. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, olha lá, me trarão ofertas naquele dia. Vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos do meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiram no nome do Eterno. O remanescente de Israel, não cometerás injustiça. Gente, isso está acontecendo hoje. Pessoas que estavam no cristianismo, que largaram o cristianismo, largaram essa diedade do Jesus, estão se voltando para o verdadeiro Mashiach, estão se voltando para a Torá, estão se voltando para um entendimento do que significa. Não estou falando que você tem que falar em hebraico para ser salvo, mas o mínimo de estudo em relação às palavras hebraicas vai te dar um outro entendimento, no qual não se tem através do grego e não se tem através do português e tampouco do inglês. Olha só, o remanescente de Israel não cometerá injustiça. Por quê? Para ser Israel, você tem que andar na Torá, seja lá quem seja você. Se você é gentil, você tem que se converter a Israel. Não é aceitar Jesus para ir para o céu, e sim converter ao Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Olha só. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante a cidade de Sião, exulte a Israel, alegre-se, regozije-se o todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. Bom, lembra que o próprio Mashiach fala, a razão que o povo perece é porque desconhece a Torá, desconhece Provérbios, desconhece Salmo, desconhece os profetas. Porque tudo aponta para uma coisa só, o Mashiach e a restauração do povo dele. O gentio, infelizmente, abandonou a Torá, abandonou os profetas e tentam decifrar o que está escrito no Novo Testamento sem um verdadeiro contexto, né? Vamos lá. Vamos prosseguindo aqui. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade de me interromper, ok? É melhor você passar. Se você pedir para alguém falar, ninguém vai querer falar bem assim. Os irmãos aí. Se você passar a vez, é melhor. Então, Yaxá, passo para você. Não, não. Os irmãos que estão aí, o Fábio, que está aí, pode falar. Fábio, você quer comentar alguma coisa, adicionar alguma coisa, alguma pergunta? Não, por enquanto não, só estou avisando. Eu estou fazendo uma análise do que você está falando. Eu estou aqui com a obra do Comentário Judaico do Novo Testamento, do próprio David Stern, e observando tudo aquilo que você está falando, perfeito, corretíssimo, tá? Recomendo aos irmãos que, se tiverem interesse, que adquiram essa obra, que ele faz um comentário geral de todo o Novo Testamento, chamado Brit Hadashah, segundo o padrão judaico, atestando tudo aquilo que Yeshua realizou, as palavras dele, as palavras dos Talmidim, e testificando que ele é o Mashiach, tá? Depois eu faço um comentário, obrigado. Muito bem. Fiquem à vontade, tá, gente? Não, pode me interromper, não tem problema. Se alguém tiver alguma coisa, porque às vezes a pergunta está na hora ali e às vezes esquece, e às vezes é uma pergunta que alguém está vendo aí e gostaria de fazer, né? Então vamos lá. Aqui onde nós estávamos. Vamos lá. Ficou onde. Olha que interessante, ó. Tudo no Novo Testamento é codificado. Tudo está falando entre linhas ali, numa interpretação que você tem que estar buscando algo mais profundo. E essa revelação aqui, eu não recebi porque eu passei a madrugada inteira orando em cima do milho, nada disso. Simplesmente estudando com outras pessoas que estão mais avançadas do que eu
E a ideia é essa. Você estuda com quem está mais avançado que você vai, leva o pão e o peixe para quem já está um pouco mais. Para quem se reiniciou agora, né? Então, olha que interessante só. Olha o que ele fala aqui, ó. Então, ele recebeu a mensagem sobre a morte de Lázaro, né? Então, olha o que acontece, né? Ficou onde estava mais 2 dias, sem nada fazer para ir com eles. Por fim, passados esses 2 dias, disse aos discípulos: Vamos para a Judéia. Mas os discípulos opuseram-se. Mestre, ainda há uns dias atrás, os judeus procuraram uma tarde e queres voltar para lá? Yeshua responde: Há 12 horas de luz em cada dia em que uma pessoa pode caminhar sem tropeçar. Só de noite é que há perigo de dar um passo em falso por causa da escuridão. E acrescentou depois: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou acordá-lo. Os discípulos, pensando que Yeshua quiser dizer que Lázaro estava dormindo normalmente, comentaram: Isso significa estar melhor? Mas o Messias queria dizer era que Lázaro tinha morrido. Então disse-lhes abertamente: Lázaro morreu. Porque existe um certo contexto, né, de realmente o que é que está morto. Morto é estar morto. E o que é dormir? É como se estivesse morto, né? Então, o ato de dormir é como se fosse uma morte, né? O morto não sabe nada, tem um sonho, etc e tal, né? Então vamos lá. Lázaro morreu e por vossa causa estou satisfeito por não me encontrar ali nessa altura. Por isso, dar-vos-á outra oportunidade de confirmarem a vossa fé. Vamos ter com Lázaro. Tomé, que também era chamado o gêmeo, Tomé, que também é chamado o gêmeo, disse a outros discípulos: Vamos lá também para morrer com o Messias? Vamos dar uma olhada aqui, só a nível de curiosidade, o que significa esse nome Tomé? Ver se existe alguma conexão aqui no hebraico, ver se existe algo que a gente possa aprender aqui em relação ao nome dele aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu achar aqui. Em inglês é Thomas, Strong's G2381. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha que interessante. O nome Tomé está associado, Thomas, né? Tomé está associado a gêmeos, a serem gêmeos, né? A casa de Israel e a casa de Judá também não seria como seria dois irmãos gêmeos, né? Vamos dizer assim, né? São diferentes, pensam diferentes, mas no final são gêmeos também, né? Quando chegaram a Betânia, casa da enfermidade, pobreza, doenças, souberam que Lázaro, o homem que precisa da ajuda do Eterno, já estava sepultado há 4 dias. Olha que interessante aqui. Então lembra que ele recebeu a mensagem, ele ainda demorou ainda mais 2 dias, então são 4 dias. O que significa 4 dias na Torá? O que significa o número 4? Será que tem alguma conexão? O que foi feito no 4º dia? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente acha o texto aqui, ó. Vamos ver aqui. Só para confirmar se é isso aqui mesmo. Ó, o 4º dia está aqui. Achei o 4º dia em Gênesis, né? E o que foi feito no 4º dia? Vamos lá. Ó, aqui está o 3º dia, então agora o 4º dia. Disse o Eterno: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Olha a linguagem de Yeshua. Você está vendo que ele está sempre voltando codificadamente, ele está sempre voltando para a Torá. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Assim foi, o Eterno fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, o Eterno colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E o Eterno viu que era muito bom, passaram a tarde e a manhã e foi o 4º dia. Mas aqui, se você olhar aqui, no segundo
no terceiro versículo de Gênesis, o Eterno já não disse haja luz e houve luz? E o Eterno viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Mas lá embaixo, de novo, ele não está separando as luzes das trevas de novo? Ou seja, o Mashiach aqui em João, quando a gente volta aqui, ele está fazendo a separação, falando sobre luz, aqui, ó, que há 12 horas na luz do dia, ele está falando uma linguagem figurativa que está falando da própria pessoa dele. Porque nós entendemos que o Mashiach surgiu nesse momento aqui. Ó. Houve trevas que cobriam a face do abismo e o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas e o Eterno faz a sua Torá para redimir o homem, não só o homem, mas todo o universo, do próprio pecado que foi causado pela rebeldia do próprio Satã. Ou seja, o pecado realmente não começou no jardim do Éden, né? E sim começou com o próprio Satã. Então vamos analisar algo aqui. Essa luz é o próprio Mashiach, que lá em 1 João ele se apresenta como sendo essa luz. Então vamos analisar aqui. O que é a luz? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Outra associação aqui. O Mashiach apareceu no ano 4000 depois da criação. Já temos 2000 anos que o Mashiach já veio. No quarto dia o Mashiach apareceu. Isso é muito importante, tá? Que ele demorou 4 dias para chegar a Lázaro. Vocês estão entendendo as conexões? Ele demorou 4 dias para chegar a Lázaro. 4 dias foi criado a separação entre luz e trevas. E o Mashiach é a luz do mundo, como ele mesmo se apresenta. Então vamos voltar aqui. Vamos fazer uma pequena comparação aqui sobre que tipo de luz que o Mashiach está falando aqui. Vamos para Provérbio, se eu não me engano, acho que é 6:23. Dá uma olhada aqui. Olha só. Pois o mandamento é a lâmpada, é a instrução. A instrução é a luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à luz. O que o Mashiach está falando aqui? Que a palavra do pai dele é a que conduz à luz. Não é você crer no Mashiach, que ele é o Redentor, que ele é isso, que ele é aquilo. É você crer naquilo que ele representa. Ele representa o pai dele, ele representa a palavra dele, do pai dele, né? Ele é o testemunho do pai dele. E todo aquele que crê no testemunho do Mashiach vai herdar a vida eterna. Porque vai receber uma palavra, essa palavra tem que produzir vida, tem que haver uma mudança no íntimo da pessoa para que realmente ela possa haver uma mudança. Ou seja, não é crer na biografia do Mashiach, e sim crer nas palavras do Mashiach. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar ou algo para perguntar, fica à vontade. Fábio, quer acrescentar alguma coisa? Sheila? Ô, Bill, então, na verdade, desculpa, shalom a todos que estão aí, que estão nos ouvindo, os que vão ouvir ainda aí este vídeo, né? Ô, Bill, então, na verdade, tudo está refletindo, então, para a luz que é o Messias, não é isso? Exatamente, irmão. Qual é a luz que o Mashiach representa? É a Torá. A Torá, isso. A Torá. A razão que Israel estava enferma, estava na situação da casa de Betânia, né? Sim. Betânia significa isso, são duas palavras: casa da enfermidade, casa da pobreza, casa da miséria. É essa situação que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Veja bem, da mesma forma que Israel pereceu e foi destruída e sofreu as consequências por abandono à Torá, é a mesma coisa que está acontecendo no cristianismo hoje. Por quê? Naquele grande dia, o Eterno vai colocar Israel e os gentios numa mesma barca, no sentido de o gentio nunca vai poder falar, não, mas o Senhor só deu preferência a Israel, porque os gentios estão fazendo da mesma forma que Israel está fazendo, porém, eu creio
que o julgamento para o gentio vai ser um pouco mais pesado, porque a revelação que Israel teve sobre o Eterno e sobre o Mashiach não está tão claro que nem está hoje. Israel não tinha nem um Velho Testamento, não tinham acesso à palavra da forma que se tem hoje. Hoje nós estamos aqui em várias partes do mundo e estamos acessando a palavra do Eterno de uma forma que Israel nunca teve essa condição de fazer. Então, como é que pode, com tanto avanço tecnológico, às vezes as pessoas falam para mim, mas como é que pode, com tanto milagre que foi feito no deserto, e Israel, mesmo assim, se rebelou? Aí eu pergunto, como é que pode, com tanto acesso à informação, tanto conhecimento que tem hoje, você continua sendo rebelde, como Israel foi também? Porque Israel nunca viu uma Bíblia da forma que nós temos aqui. Foi um entendimento progressivo. Hoje nós temos tudo. Você já até crê no Mashiach, porém, por causa do catolicismo e toda essa loucura toda, o Messias está, como é que fala? Ele está encapado, né? Com pagões, com sistemas pagões, ideologias que formaram pelos pais da igreja, dos colégios teológicos dos dias de hoje, né? Pelas denominações, né? Porém, ele mesmo falou que as ovelhas dele iriam ouvir a voz dele. Então é algo assim que realmente não tem desculpa, nem tanto para Israel e nem para o Mashiach, e nem para os gentios. Tá entendendo, Sheila? Sim, exatamente, e reiterando aí o que você está falando, então hoje está muito fácil. Na verdade, o Mashiach, ele está aí, né? Ele veio, ele morreu, e está dando esta oportunidade aos gentios há mais de 2000 anos, né? E, e aí é uma oportunidade que muitas vezes até os filhos não tiveram, porque sofreram muito pelo pecado, né, deles, né, pela desobediência, os próprios filhos já sofreram muito por causa disso. Exatamente. Ele está dando, na verdade, uma oportunidade enorme, que está aí há 2000 anos, e mesmo com tudo isso que você falou, com a oportunidade que nós tivemos, com o aprendizado que nós tivemos para chegar aonde nós estamos agora, né? Os gentios, eles se recusam a ouvir, mesmo assim, né? Não fazendo diferente de muitos outros da própria descendência de Abraão, que também não ouviram, né? Eles não estão fazendo diferente, não estão ouvindo o que está nas escrituras. Quando eu falo escrituras, nem me refiro só à Torá, e sim a toda a escritura aí, a Torá, profetas, Brit Hadashah, e eles não estão enxergando. Então, muitas vezes existe um combate muito grande, né? Desprezam o início da escritura, e fazem da mesma forma que o cristianismo faz. Despreza e eu coloco e pego aquilo para mim, aquilo que vai servir para mim, aquilo que me convém, né? Eu não sei, o Bill, e eu queria saber aí como, aonde que isso vai chegar, aonde que essa rebeldia vai chegar, tá? Porque é o que eu me pergunto todos os dias, aonde que, mesmo o Eterno dando essa oportunidade, quando é que o Eterno vai falar assim, agora vamos fechar as oportunidades? O próprio Mashiach falou, né, que vai chegar um tempo, né, e que Jerusalém seria pisoteada, né, pelos gentios, né? Isso também eu entendo que está conectada com a palavra, né? Seria pisoteado pelos gentios,
mas que dessa geração não passaria. Então já temos aí essa nova Israel, né, que já tem quase 70 anos, que é quase uma geração. Então, um dia, é o que eu falo, essa graça interminável, um dia ela acaba. E essa graça interminável vira juízo. E quando virar juízo, é que é aí que a coisa vai apertar mesmo. Eu creio que durante a grande tribulação, né, que seriam os princípios das dores da casa de Jacó, eu creio que muitos realmente vão converter mesmo, entendeu? Muitos gentios vão realmente largar toda essa bobagem aí. Eu falo isso sem nenhuma reserva de querer ofender ninguém, porque minha intenção não é ofender ninguém, mas eu também não posso ser politicamente correto, né? Eu creio que muitos realmente vão se retornar para o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó e vão largar todo o sistema dogmático, né, do cristianismo. Mas, porém, muitos vão ser pela dor, eu creio, né? Hoje, o Eterno, realmente, eu creio que os que estão dando ouvido hoje são as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão enfiadas no cristianismo. Mas na última hora, eu creio que muitos gentios realmente vão querer fazer parte do povo, entendeu? Que eles vão começar a ver a diferença daqueles que andam na Torá e de quem não anda, entendeu? Acho que eles vão ver diante dos olhos deles. Seria uma especulação da minha parte, né? Porque eu não sou um expert em falar sobre assuntos dos últimos dias, né? Mas a mesma forma, tudo que aconteceu com Israel vai acontecer com o cristianismo. E está acontecendo, né, diante dos nossos próprios olhos isso, né? Mais alguma pergunta? Vamos fazer uma associação aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Então, voltando aqui, né? Então, o Mashiach foi, né? Se voltaram para Betânia, né? Então, quando chegaram a Betânia, souberam que Lázaro já estava sepultado, morto, né? Havia passado 4 dias, lembrando que no 4º dia foi quando o próprio Mashiach apareceu, né? Trazendo a luz ao mundo, né? Betânia ficava a poucos quilômetros na estrada para Jerusalém e muitos dos judeus tinham ido para consolar Marta e Maria na sua perda. Quando Marta soube que Yeshua vinha a caminho, foi ao seu encontro. Veja bem, essa Marta aqui, vamos voltar só de novo aqui, só para a gente não perder o fio da meada. Olha que interessante isso aqui, ó. Essa Marta, que significa ela é rebelde, ela foi, olha que interessante, ela foi ao encontro, ela parou tudo, largou tudo e foi ao encontro do Mashiach, do Jesus. Vamos colocar Jesus aqui. Essa Marta aqui representa o cristianismo. Porque o cristianismo, querendo ou não, ela crê no Jesus, ela não crê na Torá. Hoje as Martas estão falando que a Torá é até coisa pagã, de origem do paganismo, aquela que não tem nenhuma revelação espiritual, não tem nada, né? Mas a Marta crê no Jesus, olha lá. Ela foi a caminho. A Marta vai à igreja, a Marta bate palma, dá dízimo, ela faz campanha, ela tem fé. Só que da mesma forma que Romanos 3 explica que naquela época Israel tinha uma fé, porém sem entendimento, a Marta de hoje, que representa o cristianismo, também tem uma fé sem entendimento. Então ela crê nos pastores, os pastores estrupam e violam ela, come toda a carninha dela, come a lã dela, toma o dinheiro dela, faz tudo. Violam ela. Lembra da profecia que estava escrito lá em Ezequiel? Então veja bem, porém Maria, que representa o judaísmo, ficou em casa. Esse ato de ficar em casa está associado de ficar em casa estudando a Torá. Olha que maravilha. O judaísmo que não crê no Jesus, que a Marta crê, porque lá tem milagre, tem isso, tem pula-pula, fala em língua, tem gritaria, mas no judaísmo não tem nada disso, mas tem Torá. Tem uma coisa mais racional. Mas, porém, Maria também significa, está associada à rebeldia também, porque o judaísmo, de uma forma, também abandonou em partes da Torá e se agregou a outros ensinamentos de homem também.
Então as duas, tanto Marta como Maria, é rebelde, mas a Maria, ela permanece na casa, olha lá. Ficou em casa, na casa de quem? Na casa do Eterno. Guardando a Torá para quando essa Marta aqui resolvesse largar o Jesus e voltar com o Machia verdadeiro, porém sem Torá, a Marta vai aprender a Torá com a Maria. Estão entendendo a conexão da coisa aqui? Você lembra entre Isaú e Jacó? E fala que Jacó era um homem que habitava em tendas. O fato de habitar em tendas está conectado em aprender a Torá. Porque a Torá, na verdade, se aprende, vamos dizer, mais em casa do que qualquer outra coisa. Então vamos lá. Alguém conseguiu associar isso ou não? Ô, Bill, a respeito aí, mais a respeito da Maria e da Marta, né? Daria para você falar de novo dessa associação, né? Por exemplo, da Maria. Quem é a Maria e quem é a Marta? Ó, vamos lá de novo. Profeticamente, as duas são rebeldes, né? Vamos Sim, lá. Marta sim. significa ela era rebelde, né? Marta Uhum. significa ela era rebelde. E vamos ver Maria, vamos voltar aqui de novo. E Maria significa a rebelião dela, ou rebelião deles. Então vamos analisar aqui. Para os dias de hoje, profeticamente, como é que se aplica isso? Ó, quando Marta soube que Jesus vinha a caminho, foi ao seu encontro. A Marta ela sai da casa e vai pro culto, cultuar o Deus, Ah, sim. ouvir a palavra de Deus, vai louvar Jesus, tá entendendo? Sim. Mas a Maria não vai ao caminho encontrar com Jesus. Ela permanece em casa, que significa Israel, vamos dizer, o judaísmo de hoje. Ela fica em casa. O fato de ficar em casa significa estar em casa aprendendo a Torá. Ou seja, vai ficar um pouco mais claro para frente aqui. A Tá. Marta seria os judeus que estão nas igrejas indo ao encontro com Jesus, sem Torá. A Maria, que tem a Torá, não acompanha a Marta, que foi encontrar o Jesus que vinha ao caminho. Tá entendendo? Hoje é a mesma coisa. Por que o judeu não crê? Porque o judeu tem a Torá. E quem tem a Torá vê que esse Jesus nada tem a ver com o prometido. Mas a Marta, que largou a Torá, crê porque não tem Torá. É meio confuso, mas é mais ou menos assim. Vamos analisar. O Machia do cristianismo, ele não é de todo falso. Ele tem muita verdade, mas por causa do lixo teológico que foi impactado em cima um do outro, ele acaba perdendo a identidade dele, da mesma forma que José, perdeu a identidade dele no Egito. Mas José nunca deixou de ser quem ele era no Egito. Se você olhar, você vê que ele era adorado no Egito como um deus. O cristianismo não adora o Jesus como se fosse um deus também, e um deus até maior do que o próprio Criador. Tá entendendo? Mas nos últimos dias, quando a Martinha começa a voltar para casa da Maria, que a Maria tem, uma tem o que a outra não tem, porém as duas são rebeldes. Maria tem Torá, Marta não. Marta tem o Messias e a Maria não crê no Messias da Marta, porque o Messias da Marta tá misturado com o paganismo. Ou seja, o Eterno está botando os dois povos numa única panela e fazendo um mexidão. Sabe aquele mexidão à mineira? E nos últimos dias, ele vai começar a tirar tanto um como o outro, tanto as Martas como as Marias. Mas vai ficar muita gente para trás. Isso, comida mineira, mexidão à mineira. Olha só, vamos avançar aqui, que vai ficar mais claro. Olha lá, ó. Mas disse
Marta disse, olha lá, a Marta fala com Jesus, né? Olha lá, a Maria não, né? Olha lá. Marta disse, Senhor, se cá estivesse o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora não é tarde demais, pois tudo o que pedires ao Eterno, ele te dará. Você está vendo? A Martinha, rebelde do cristianismo, ela crê e tem fé. E sabe, por isso que ela participa das campanhas, por isso que ela vai nas 13, sexta-feira 13, por isso que ela frequenta culto de prosperidade, porque ela tem fé. Porém, vamos olhar aqui, ó, rapidinho. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito de uma fé sem entendimento. Olha só. Em Romanos, acho que é Romanos 10. Olha o que ele fala aqui, ó. Irmãos, o meu desejo do meu coração ao Eterno por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo. Ou seja, Paulo fala, eu sei que eles têm zelo. O cristianismo o cristianismo tem zelo pelas coisas do Eterno, mas não com entendimento. Tá entendendo? Então, o que se aplicou para Israel no passado, hoje se aplica para a igreja de hoje. Portanto, não conhecendo a justiça do Eterno, que é a Torá, e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça do Eterno. Estão entendendo? Ou seja, o cristianismo de hoje, da mesma forma que da Israel do passado, não se sujeitam ao caminho do Eterno. Qual é o caminho do Eterno? A Torá. O próprio Mashiach falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade na Torá significa a Torá. Tá fazendo sentido? Quando um cristão levanta a mão e aceita Jesus, ele começa a praticar o que a denominação dele ensina, porém ele não pratica os ensinamentos do próprio Mashiach, dos profetas e nem da Torá. É uma fé com zelo, porém sem entendimento. Estamos entendendo? Se não tem, a gente vamos tentar explicar, porque eu falo, a coisa é um churrasco aqui hoje, não é leitinho não, é coisa pesada. É verdade, Bill, é verdade. Na verdade, eu estou até escrevendo aqui, né, que a conexão feita é maravilhosa, é algo assim realmente profético, realmente do Eterno. E eu imagino que agora tenha ficado mais claro aí para as outras pessoas que estão assistindo e as que vão assistir ainda, né? Para elas fazerem essa conexão entre textos, entre Torá e entre Brit Hadashah, e que elas façam essa conexão e vejam, né, que realmente tem tudo a ver, que na verdade o que está na Torá foi colocada depois na Brit Hadashah, ou como chamam, Novo Testamento, que foi colocado, na verdade, o Novo Testamento para ratificar o que está na Torá, né? E isso realmente é lindo e surpreendente. Então, veja bem, toda essa história aqui, profeticamente, o Eterno permitiu Lázaro morrer, essa coisa toda, mas existem códigos que estão escondidos através dos nomes, dos locais, as ações, coisas que foram faladas. A pessoa sem o entendimento da Torá, e de novo, essa revelação não veio de mim, eu estudei com outros, entendeu? Quando aí uma pessoa simplesmente lê, aí o foco é a ressurreição, olha, Lázaro ressuscitou. Mas depois dessa história, você nunca nem ouviu falar mais nada de Lázaro. Você não vê testemunho de Lázaro voltando, contando como é que era o céu. Hoje tem pastor que vai para o inferno, que vai para o céu, vende CD contando as maravilhas que viu no céu, as coisas horríveis que viram no inferno. Tudo isso é mentira. Por que Lázaro não falou nada disso? Eu tive uma visão tremenda. Eu estava lá com fulano, eu vi o anjo arcanjo. Não vê nada, porque morto está morto. Vamos prosseguindo aqui. Então vamos lá, só voltando aqui. Entendemos então que a Marta do dia de hoje seria
a casa, porque Marta é judia, tá? E tem muito judeu enfiado no cristianismo, porém nem sabe da identidade deles. A Maria e a Marta são duas rebeldes, porém uma tem coisas para ensinar a outra, entendeu? Porque são filhas da mesma mãe, tá? São irmãs. A Maria ficou em casa estudando o Torá e a Marta foi ao encontro do Messias. Porém, porque a Marta não tem Torá, ela não consegue, ela é enganada fácil, entendeu? Pelo sistema que tomou posse da palavra, tomou posse dos ensinamentos, né? Dos colégios teológicos, tomou posse do nome, mudaram o nome, né? Botaram Jesus e botaram o Deus e fazer aquela coisa toda, abrem igrejas no mundo inteiro, né? E por um lado, eles escravizam a Marta, porque a Marta tem fé no Messias, mas é uma fé sem entendimento, que nem está escrito em Romanos 10. Então vamos lá, vamos caminhando aqui, né? Já entendemos que luz é a Torá, né? De acordo com a própria Torá, né? De acordo com o próprio Mashiach, né? Então vamos lá. Aonde que nós estamos aqui? Aí a Martinha rebelde fala assim: mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais, pois tudo que pedires. Lembra que a Marta ela ora assim, ela ora, ai, Deus, eu quero um carro novo em nome de Jesus, porque ela sabe, ela entendeu, né, que tudo que ela pedir pro Deus em nome do Jesus, o Deus tem que responder praticamente. Ele é forçado, é como se estivesse torçando o braço. Então ela tem uma fé, porém não é uma fé bíblica, né? É uma fé sem entendimento. Vamos lá. Yeshua respondeu: o teu irmão ressuscitará. Aí olha a Marta de novo, a cristã aqui, ó. Sim, tornou Marta, quando todo o povo ressuscitar no dia da ressurreição. A Marta crê na ressurreição. Todo cristão crê que um dia vai haver uma ressurreição. Olha lá. Yeshua disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá, mesmo que morra. Ele dará a vida eterna por crer em mim e nunca mais morrerá. Crês nisto, Marta? Martinha crê. Agora veja bem, vamos analisar aqui. Se você realmente crê no Mashiach, você vai crer a quem o enviou e vai seguir os mandamentos daquele que enviou. Por isso é nesse ponto que a Martinha tropeça. Estão entendendo? Que a Marta que basta crer na pessoa do Jesus, mas não precisa obedecer nada. Aí que ela vai ter problema, entendeu? Enquanto que a Maria crê que esse Messias tem que vir ensinar a Torá para o povo, porque senão ele não pode ser o Messias. Pode ficar à vontade, o Fábio. Bom, Bill, exatamente nessa parte que você está comentando, eu tenho aqui dentro da obra do comentário judaico do Stan, comentário judaico do Novo Testamento, nessa parte diz assim, segundo trecho: eu sei que ele vai levantar outra vez na ressurreição no último dia. Bom, como ela sabia disso? Segundo o Tanakh, chamado Antigo Testamento, o qual ensina em Daniel 12:2, essa parte a gente pode fazer referência também, essa doutrina era padrão entre os fariseus. Nós sabemos que existia uma ligação de Yeshua com os fariseus, né? Mas não entre os Seduquim, os saduceus. Aí os trechos são correspondidos em Mateus 3:7, Mateus 22, verso 23, até o 32, e isso também aparece em Atos, capítulo 23, versos de 6 a 9. No trecho 25, fazendo sua ponte, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. O comentário em adição à declaração absoluta de Yeshua como eu sou, e quando Yeshua fala sobre o eu sou, dentro do cristianismo fala e costuma declarar que encontra aí uma porta total, escancarada, para dizer que Yeshua é o Eterno. Yohanan levanta outras 7 declarações que complementam o eu sou. Bom, eu sou o pão que é vida, como está no trecho 6:35 do mesmo livro do Yohanan. Sou a luz do mundo, capítulo 8, verso 12. Capítulo 9, verso 5. Ele diz: eu sou a porta, capítulo 10, verso 7. O bom pastor, capítulo 10, versos 11 e 14. Ele diz também que é a ressurreição e a vida, nesse trecho. O caminho, a verdade e a vida, 14, verso 6. Ele diz que então eu sou a videira verdadeira.
E, na verdade, o livro de Revelação acrescenta que Yeshua, e de uma maneira parecida, ele declarou a respeito dele próprio após a ressurreição. Ele disse: eu sou o Aleph e o Tav. São Revelações, no livro de Liliana, capítulo 1, verso 8. Primeiro e último, também no 1, 17. Então, todos esses trechos com relação à ressurreição eram temas já conhecidos dentro do Tanar, tá? Repito, isso aparece em Daniel, capítulo 12. Então, Yeshua, como sempre, como o Bill está colocando e fazendo as referências com o Antigo Testamento, Yeshua, de nada na vida de Yeshua foi algo novo, senão ter já sido mencionado no Tanar, ter já acontecido também no Tanar. Sabemos que Elias fez milagres, por exemplo, e sabemos que o que Yeshua realizou precisava ter essa conexão com o Antigo Testamento. Por quê? Porque dele as Escrituras falam. Então seria algo muito complicado ele fazer algo diferente de que não estivesse contido no Tanar, no Antigo Testamento. Tá? Era esse ponto que eu queria falar para vocês. Obrigado. Muito bom. Antes de eu avançar aqui, a irmã Sheila perguntou, né, qual é o resultado disso tudo, aonde vai parar, né? Vamos dizer assim, o bondão do cristianismo não vai parar, não tem restauração por o cristianismo. O que existe é uma saída do cristianismo, né? Tem que sair do cristianismo, tá? E não estou falando sair do cristianismo, você simplesmente deixar de ir na igreja, você tirar tudo isso que foi instalado em você, dentro do teu coração, e começar lá do zero, né? Olha que interessante que está falando aqui, ó. Isaías 51:17. A ira, o cálice da ira do Eterno. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Eterno, o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. Olha só, o cristão está bêbado pelos vinhos culturais, né? Que hoje eu nunca ouvi falar um cristão falando dessa forma, que a Torá é pagã, que a Torá é coisa de demônios, é doutrina de demônios. Então, se você fala e pensa assim, eu te aconselho que te arrependa o mais rápido possível, porque quando você começar a beber da taça do Eterno, a coisa não vai ficar feia. Vamos voltando aqui. Olha, eu estou tentando resumir o máximo possível, né? Mas é difícil, né? Então vamos fazer o que tem que fazer. E se alguém achar que o vídeo ficou longo, não posso fazer nada, né? Então vamos lá. Porque o próprio Machê falou que as minhas ovelhas vão ouvir minha palavra. E não se aprende a Torá e tampouco nada sobre o Novo Testamento em 1, 2 horas de estudo. Vamos lá, é uma vida, né? Então ele disse, né, confirmando o que o brother falou sobre a ressurreição, já era um conceito, né, judaico, né, sobre a ressurreição. Daniel fala isso, né? Então vamos lá. Sim, mestre. A Martinha, né? A Martinha rebelde respondendo, que hoje representa o cristianismo, né? Sim, mestre, creio que és o Machia e filho do Eterno, aquele que há tanto tempo esperávamos. Então ela retirou-se e foi chamar a Maria. Olha que interessante. Outro código aqui. Foi chamar a Maria. Maria ficou sem Machia, porém estudando Torá, né? A parte. Foi chamar Maria à parte. O mestre já chegou e quer ver-te. Esta foi logo ter com ele. Olha que coisa profética isso aqui, gente. Olha só. Sim, mestre, eu tenho que ler de novo. Creio, o cristianismo, creio que és filho de Deus, aquele que há tanto tempo esperávamos. Então ela retirou-se e foi chamar a Maria. Quando nessa atitude aqui, que a Martinha vai chamar a Maria, ela começa a aprender a Torá. Tá entendendo? A Marta, nessa que vai chamar a Maria, significa, ei, deixa eu falar do Messias para você, ela já está em fase de aprender a Torá. Chamou a parte, ó, tá vendo? Separou. O mestre já chegou e quer ver-te. Ver quem? Ver a Maria, que também é rebelde, mas a Maria tem Torá. Esta foi logo ter com ele. Isso aqui é assim coisa tremenda.
E está acontecendo de pouco a pouco. Muitas Marias estão se convertendo para o Mestre Yeshua. Tá entendendo? Muitas Marias que conhecem a Torá. E essa Maria, eu tenho estudado com essas Marias. Tá entendendo a linguagem que eu tô querendo dizer? Porque a Marta não sabe nada. A Marta tem fé. Vai à campanha, pula, grita, dá RTT. Mas a Marta de Bíblia não conhece nada. Mas a Maria, quando a Maria vê o Mashiach, independente da Maria ver o Mashiach ou não, ela conhece a palavra do Eterno. Por quê? Romanos 3, o Paulo fala que ao povo judeu foi dado o dom de interpretação da palavra. Quem me ensinou isso aqui, que eu aprendi aqui, é uma Maria, não foi a Marta, porque a Marta é ruim de Bíblia. A Marta gosta de bater perna, sair, passear. A Maria gosta de ficar em casa estudando. Estudando o quê? Estudando Torá. Olha que interessante. Então, o mestre já chegou e quer ver. Esta foi logo correndo para encontrar com ele. Ora, Yeshua parara fora da aldeia, no local onde Marta se encontrara com ele. Quando os judeus que estavam na casa e procuraram confortar Maria, a viram sair tão apressadamente, pensaram que fosse ao túmulo de Lázaro para chorar. E a seguiram. Olha interessante. Quando a Maria sai correndo para ver qual que é desse tal do Jesus, que na verdade não é Jesus, muitos vão seguir eles. Olha lá. Olha que interessante. Viram sair tão apressadamente, pensaram que fosse ao túmulo de Lázaro. E seguiram-na. Chegada ao sítio onde Yeshua se encontrava, Maria caiu-lhe aos seus pés, se rendendo a ele. Senhor, se estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, acompanhada do seu pranto pelas pessoas da terra, Yeshua comoveu-se e sentiu forte emoção. Aonde ele está sepultado? Porque é como se tivesse realmente morto, né? O povo judeu está morto no sentido que precisa ser reavivado. Aí, no caso aqui, seria Lázaro, está representando agora Israel, a partir da história. Está morta. E essa Israel precisa ser reavivado. Quem lembra da história dos ossos dos vales secos? Quem lembra disso? Acho que é Ezequiel 37, né? Não vou ler tudo, né? Mas olha só. A mão do Eterno estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que esses ovos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses homens poderão tornar a viver? Está falando de ressurreição, restauração. De quê? Da casa de Israel, da casa de Judá, que também está acoplada com os gentios. Vamos lá. Seguindo aqui. Ao vê-la chorar, acompanhada do seu plano pelas pessoas, ok. Vem ver, disseram-lhe. E Yeshua chorou. Veja como ele era amigo de Lázaro, comentaram as pessoas. Mas outros disseram, se pode curar cegos, por que não evitou a morte de Lázaro? Yeshua comoveu-se muito outras vezes. Esses dias um cara respondeu, perguntou para mim, se realmente o Deus dos judeus é tão bonzinho, por que ele não evitou o holocausto? Eu falei para ele, veja bem, no holocausto morreram 6 milhões de judeus. Você sabe quantos gentios morreram no holocausto? Gentil? Mas como assim gentil? Ele não sabia que tinha morrido também, que Hitler matou mais de 30 milhões de gentios. Então você vê como é que realmente a visão gentílica sobre o povo de Israel é deturbada. A nação tão pequena que é Israel e consegue incomodar muita gente, né? É que Israel não deixa essas coisas cair no esquecimento. Israel, o gentio nem toma conta, nem toma assim um entendimento sobre eventos históricos, né? Tipo, dando a entender que só morreu judeu. Não, morreu muito gentil também, né? Que foram mortos na mão do Hitler, né? Então, olha só. Se esse Deus abriu o Mar Vermelho e fez isso, aquilo, por que não foi lá e evitou a morte, né? Dos judeus na Alemanha, né?
Yeshua comoveu-se muito outra vez. Entretanto, chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tapar a entrada. Retiram-lhe a pedra, ordenou Yeshua, mas Marta, irmã de Lázaro, observou. Já deve cheirar muito mal, porque há 4 dias que morreu. Vamos analisar o que seria essa pedra aqui. Será que seria o quê? Aí alguém vai falar, não, essa pedra deve ser a Torá, vamos tirar a Torá, porque a Torá mata, né? Foi escrito em tábuas de pedra, a Torá mata, e a letra mata, o espírito que dá vida. Vamos ver aqui qual é a visão profética para o Eterno em relação à casa de Israel. Olha que interessante, ó. Pois eu os tirarei dentro das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e eu trarei de volta para a sua própria terra. Aspergerei água, que significa palavra, sobre vocês e ficarão puros. Eu purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Olha. E dar-lhe-eis um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ou seja, o que não deixa obedecer é o coração de pedra. Concordam? Alguém tem dúvidas sobre isso? Vamos ver se no Novo... mas Bill, isso aí é Novo Testamento. Eu só creio no Novo. É Velho Testamento, eu só creio no Novo. Então vamos ver aqui se existe alguma profecia em relação a isso. Hebreus 8. Há de vir o tempo em que farei um novo pacto com o povo de Israel e com o povo de Judá. Eu não estou vendo os gentios aqui, mas vamos lá. Esse acordo não será como o antigo que eu estabeleci com seus pais, quando os tomei pela mão, a fim de fazer sair da terra do Egito. Ora, como eles não cumpriram a sua obrigação desse acordo, então o problema não era as leis, o problema é que o povo não obedecia, ok? Eu, por minha parte, virei-lhes as costas, diz o Eterno, contudo, esse é o pacto que hei de fazer com o povo de Israel, diz o Eterno. Escreverei as minhas leis no seu entendimento, elas estarão gravadas nos seus corações e eu serei o seu Criador e eles serão o meu próprio povo. Então o problema não é as leis, o problema é a dureza do nosso coração. Então, o que Yeshua está falando aqui, profeticamente aqui, o que ele está falando? Tira a pedra, a dureza do vosso coração. Porque se esse homem é tão poderoso para ressuscitar o morto, ele não podia com assopro fazer essa pedra rolar lá para baixo ou desfarelar ela todinha? Concorda com isso? Porque tem uma mensagem aí por trás, né? Então vamos lá. Yeshua respondeu: não te disse que se creres verás a glória do Eterno? Vamos analisar aqui. O que é que você tem que crer para você ver a glória do Eterno? Não seria crer na palavra do Eterno? Ou é para crer no milagre? Porque você tem que crer em algo primeiro para depois você receber. Você crê para receber. Você você crê para ver. Você não vê para crer. Isso que é fé. Olha lá. Rolaram, pois, a pedra. Ou seja, não foi uma ação do próprio Mashiach, e sim de alguém que estava lá, que tirou a pedra. Como é que tira a pedra? Através do ensino. Hoje pedras vão sair, corações de carnes vão ser transformados através desse ensino, porque vão ver que existem coisas tremendas escondidas na palavra, tanto na Torá, nos profetas, em Provérbios, como é que Paulo vê essas coisas todas. Então o cristão lê o livro de Romanos, a única coisa que ele consegue ver ali é a abolição da Torá, ou seja, o coração dele ainda é de pedra ainda. Olha só. Rolaram, pois, a pedra, e Yeshua ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu ouve-me sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que está aqui. A toda a gente que aqui está, para que creiam que me enviaste. O sinal não é o milagre, é todo o enredo que essa história tem.
todo o enredo da mensagem que está escondida aqui. Mas no cristianismo ensina a focar no milagre da ressurreição. Então vamos lá. Então Yeshua mandou em voz muito forte: Lázaro sai. Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos e o rosto tapado com uma toalha. E Yeshua ordenou-lhe: desliguem-no e deixem-no ir. E foi assim que finalmente muitos judeus que se encontraram com Maria e viram isso acontecer, creram nele. Veja bem, esse ato aqui de desenrolar ele, né, porque ele estava como se estivesse todo, como se fosse uma múmia, né? É isso que acontece quando o cristão entende que precisa da Torá, ele tem que se desenrolar dos ensinos que foram ensinados no passado. E isso inclui o nome, inclui a forma de estudo, a tipologia, como é que a pessoa deve se aproximar das escrituras, porque no cristianismo praticamente é ensinado a ler somente o Novo Testamento e eles mal leem e estudam o Novo Testamento. O foco deles mesmo são versículos isolados das cartas de Paulo. Então isso tudo tem que se desenrolar para o cara estar realmente solto. Ou seja, o fato de crer e aceitar no Messias, no Jesus, não é o suficiente, porque Lázaro não estava vivo, a pedra estava fora do caminho. Lázaro foi ressuscitado, ele sai, mas se ele ficasse todo atado ainda, como muitos ainda estão, não consegue prosseguir, não conseguem avançar, continuam presos. Vamos levar o Lázaro lá na campanha, lá da igreja fulana de tal, porque lá vai desatar o cara. Lá ele vai ser liberto. Não, é nós que libertamos os nossos irmãos. Estão entendendo? Sheila, quer fazer alguma observação? A Sheila acho que foi cuidar do gatinho. Tá entendendo, Fábio? Pode falar, Sheila. Sim, tá bem claro, viu, Bill? Eu queria saber aí do Diogo e do John se está claro. E queria saber se eles têm alguma pergunta ou se algumas pessoas fazem perguntas para eles, né, a respeito deste tema, né, e que eles coloquem aqui essas perguntas, né. O Diogo falou que tá tudo bem. Comentário? Eu queria sim, Bill. Fica à vontade. Então, no verso 39, no comentário do verso 39, segundo a obra que nós temos aqui, antes que a medicina pudesse discernir claramente entre estar em coma e estar morto, as pessoas ocasionalmente eram enterradas vivas. As práticas de sepultamento judaico tentavam eliminar esta terrível possibilidade. De acordo com o tratado do Talmud, vamos pegar lá no Talmud, fazer um comentáriozinho, do século 8 nós temos assim, abre aspas, nós iremos até o cemitério e examinaremos o corpo para ver se ele ainda está vivo e se foi enterrado por engano, por um período de 3 dias, e não temeremos o perigo de sermos suspeitos de adotarmos os costumes dos amoritas, envolvendo aí, na verdade, práticas supersticiosas. E quantas práticas supersticiosas nós temos também hoje, quando uma pessoa morre, né, falece. Certa vez, um homem que tinha sido enterrado foi examinado e descobriu-se que ele estava vivo, e ele viveu mais 25 anos e então morreu. Num outro caso, a pessoa ainda estava viva e ainda teve 5 filhos antes de realmente morrer. Está no trecho Smachot, capítulo 8, verso 1. Bom, o título desse tratado é o plural de Simha, que significa alegria. Era uma contraposição à lamentação da morte. Tá? É o título do tratado que eu acabei de ler agora. Bom, voltando para a Brit Hadashah. A afirmação de Marta confirma, então, que ela tinha desistido de toda a esperança que seu irmão estivesse vivo, pois o período de 3 dias já havia passado. Que era, na verdade, a base de contagem aí para verificar se a pessoa realmente estava morta ou não. Um outro ponto que eu queria falar contigo, Bill, você chegou no 41? Ainda não, né? Não, já chegou. Só com relação à oração, dentro desse ponto dos judeus, era de costume, irmãos, que se orasse de olhos abertos, tá? Yeshua olhou para o alto.
Bom, o comentário que nós temos aqui é o seguinte: ele orou com seus olhos abertos como o povo judeu de hoje. Os cristãos usualmente oram de olhos fechados, frequentemente para evitar distrações visuais e concentrar-se em Adonai. O que fazer é um assunto de escolha individual. A Bíblia não requer nenhum nem outro. Isso é um ponto muito interessante porque há outros trechos que falam que Yeshua ele orou de olhos abertos. Tá? E era costume naquela época orar de olhos abertos. E há um costume hoje, até hoje, dentro de Israel, de muitos judeus orarem de olhos abertos. E digo mais, há um costume também dos judeus não orarem de joelhos, porque dizem eles que os cristãos fazem isso, e isso é uma prática mais paganizada. Mas isso, nesse ponto não vem ao caso. O ponto que eu gostaria de citar é o seguinte: a palavra do Eterno ela não nos diz de que maneira nós devemos orar, se de olhos abertos ou de olhos fechados, porque muito se diz no cristianismo de que obrigatoriamente nós teríamos que orar de olhos fechados, justamente pelo que eu li agora, para evitar algum tipo de distração. Yeshua, e não somente nesse trecho, em outros trechos também, ele orou de olhos abertos. Portanto, seguir o padrão aí de Yeshua é um padrão que eu vejo mais, vamos dizer assim, mais fidedigno, né? Pois ele era judeu. Com relação à parte de Lázaro agora, esperou-se os 3 dias, o corpo estava cheirando mal, para que não houvesse nenhum tipo de problema em que se dissessem, opa, enterramos o cadáver que estava com vida ainda. E não era isso. Ele verdadeiramente estava morto. Obrigado, meu. Muito bom, né? Porque de repente, hoje, nos dias de hoje, alguém podia falar, não, mas existem casos que o cara não estava morto, ele estava em coma, estava desmaiado, né? Como alguns até falam a respeito que o Messias realmente não estava morto. Ele se fingiu de morto e ficou lá no túmulo por 3 dias, né? Eu já ouvi uns comentários assim, né? Então, vamos lá, voltando aqui de novo, né? Lázaro sai, ele chama o morto para fora, né? Lázaro surgiu ainda todo envolvido em panos, né? Tradições, religião. Então quer dizer que agora, agora que eu saí dessa cova aqui, então eu não tenho mais que ir para a igreja, meu? Eu não tenho mais que participar das campanhas, ir lá nos cultos de oração, de libertação, dar dízimo pro pastor, e a toalhinha do Valdomiro que eu comprei, e o tijolo lá da igreja tal que eu comprei, e o óleo de Israel, o sal, o salzinho lá do Mar Morto, o que eu faço com essas coisas, né? Então solte e deixe-o ir. Ir para quê? Para viver a vida. Não é ir para a igreja, é ir para viver a vida. Isso é testemunho do Mashiach, que o Mashiach realmente o libertou, né? Era um homem doente e fraco, né? Miserável, né? E pois assim que finalmente muitos judeus que se encontraram com Maria, lembra que Maria seria a representação da casa de Israel, né? E viram isso acontecer e creram nele, né? Eu acho que a gente poderia estar seguindo mais avançando, mas para o texto não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui e só vou falar sobre a restauração, as promessas da restauração da casa de Israel. Olha que o Mashiach fala sobre o próprio povo dele, o testemunho do Eterno em relação ao povo dele. Deuteronômio 7, 6 a 8. Pois vocês são um povo santo para o Eterno, o seu Criador, o Eterno é o seu Criador, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Eterno não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Pois foi porque o Eterno os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó do Egito. É assim que o Eterno vê Israel, tá? Continua vendo assim, ele não muda, né, em relação a posição dele em Israel, né? Lembra que eu falei que Marta e Maria são 2 irmãs, filhas da mesma mãe? Olha só, as 2 irmãs adúlteras, né? É o textozinho aqui, né? Então a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, existem 2 mulheres, filhas da mesma mãe, elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude naquelas terras, os seus peitos foram acariciados, os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olã e a sua irmã Oliabá. Elas eram minhas,
e deram à luz filhos e filhas, Olá e Samaria e Oliabá a Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição, enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios guerreiros, vestidos de vermelhos, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como uma prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, enquanto em sua juventude homens dormiram com ela. Essa é a representação justamente do que está acontecendo hoje, teologicamente, em relação ao judaísmo e ao cristianismo. Os dois precisam de restauração. Há pessoas que dizem que o judeu não precisa do Messias porque tem a Torá. Errado. A Marta precisa, da mesma forma que a Maria precisa do Mashiach, a Marta precisa e vice-versa em relação à Torá. Vamos ver mais algumas profecias em relação, né, ao Eterno, em relação não só de juízo, mas também de restauração, né? Veja bem, toda vez que um profeta aproxima-se do povo de Israel, ele aponta onde está errado, mostra o que está errado e dá o remédio, né? Porém, vocês estão errados nisso, nisso, nisso. Porém, se vocês fizerem isso, vocês serão restaurados, né? Olha só. Zacarias 9, olha só. A advertência do Eterno é contra a terra de Hadraque e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muitas sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Mas o Eterno se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo de Gaza, também se contorcerá de agonia, assim como Ecrón, porque a sua esperança fracassou. Gaza perdeu o seu rei, e Ascalon ficará deserta, um povo bastardo ocupará Asdod, assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Juízo para aqueles que se levantam contra Israel. Para terminar aqui, Jeremias 30, né? Fala sobre a restauração de Israel. Essa palavra que veio a Jeremias do parte do Eterno, assim diz o Eterno de Israel, escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que deu aos seus antepassados, eles a possuirão, declara o Eterno. Essas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz: ouve-me em gritos de pânico, de pavor, e não de paz. Pergunta e seja: pode um homem dar à luz? Porque veja então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia? Sem comparação será tempo de angústia para Jacó. Lembra que eu falei sobre a grande tribulação? Mas ele será salvo, Jacó será salvo. Jacó representa Israel e Judá. Naquele dia, declara o Eterno dos reis do Israel, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelo estrangeiro. Desculpa aí, que o vizinho ligou alguma coisa aqui, ó. Quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo desligar isso aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa para acrescentar? Fábio, quer acrescentar alguma coisa? Bom, a gente pode ficar mais 4 horas falando sobre essa restauração. Então, eu acho que já está de bom tamanho aqui, né? Sobre o que foi apresentado, para não ficar muito longo, né? Que as pessoas têm reclamado, né? Sobre que os vídeos são muito longos, muito extensos, né? Então,
vou deixar mais aberto aqui. Sheila quer adicionar alguma coisa? Se não, eu acho que já está. Não, Bill. Para mim tá em Shalom, tá ótimo. Então, só as considerações finais, né? Você que é cristão, que está vendo isso, ouvindo esse estudo, e você que é judeu, que não crê no Mashiach, se caso você estiver ouvindo, eu te aconselho a analisar, investigar, veja esses estudos, né? Vê esse estudo mais de uma vez, porque tem bastante informação aí, bastante coisas a serem analisadas. Não confie em nada do que eu estou falando, né? O mais importante é que você mesmo busque e analise tudo que está sendo dito aqui, para que você não seja enganado por mim, nem pelo seu líder religioso, se é que você tem um, né? É muito importante você mesmo buscar o Eterno no seu próprio tempo, né? Se você não crê nele, ora direto ao Eterno. E se você crê no Mashiach, né? Que você busque ele, né? Para que realmente ele possa te trazer essa luz. Nossa missão aqui não é convencer ninguém, é simplesmente esclarecer, né, a verdade em relação ao que está sendo apresentado hoje em dia. Né? Então, eu considero o estudo terminado. Obrigado, Shalom Aleichem, até mais.